Olá, boa noite. Quinta-feira, estamos iniciando nossa live. Hoje é um assunto interessante, ao mesmo tempo intenso. Vamos falar sobre gorduras, atendendo a pedidos. Resolvi preparar esse assunto. Então, sejam muito bem-vindos. Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez. Hoje não temos convidado, hoje somos só nós. A live será aqui comigo, mas é um grande prazer. Preparei uma lista grande para conversarmos aqui, mas como eu sempre falo, eu vou tentar fazer uma live mais objetiva, porque eu acredito que não é o tempo que conta, e sim a quantidade, a qualidade dos assuntos, né? Então sejam bem-vindos, eu vou tentar falar tudo em mais ou menos aí uns 40 minutos, que é o tempo que a gente costuma ter de atenção. E aí quem for chegando atrasado, depois pode assistir novamente aí, vou procurar deixar salvo. Boa noite, Luísa, que bom que você tá aqui, tá me vendo e ouvindo bem? Tá tudo bem com o som e com o áudio? Porque aí se estiver bem, eu já vou começar aqui o conteúdo, porque falei que começaria pontualmente, justamente pra gente não desperdiçar tempo, né? E aí então, esse tema gordura surgiu numa live que eu tava fazendo no mês passado, e a gente tava falando sobre metas e tudo mais, e aí surgiu a pedidos aí pra gente falar sobre gorduras, então hoje vamos falar sobre esse assunto, né? Oi, Júlia, boa noite, tudo bem? Sandrinha, que bom ter você aqui, tudo bom? Vamos lá então, meu povo, que bom que vocês estão aqui e vamos começar então falando de gorduras. Conforme vocês forem tendo perguntas, pode ir anotando e aí eu vou tentando responder. Espero conseguir responder todas. Se eu não souber, prometo que depois eu pesquiso e trago mais informações. Combinado? Oi, Mara, boa noite. Carminha, Solange, tudo bom? Que bom, gente, que vocês estão aqui. Oi, Ana, tudo bem? Então vamos lá, minha gente, vamos começar falando sobre gorduras. E aí a primeira informação que eu quero trazer é o seguinte: gorduras e lipídios são a mesma coisa, tá? Então quando a gente ouve falar é quantidade de lipídios ou quantidade de gorduras, é a mesma coisa e essa informação eu acho que é importante a gente saber. E quando a gente. Não esqueceu, né, Solange? Deixa o despertador que toda quinta-feira estaremos aqui. Oi, Mi, tudo bem? E quando a gente fala de gorduras, já peguei a minha cola aqui para eu não me perder. Então, ó, toda molécula de gordura ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu não vou trazer muita informação científica nesse aspecto porque eu acho que fica cansativo. Se vocês quiserem, eu até depois posso fazer algo mais denso, mas eu acredito que tem muito mais informações interessantes do que a gente ficar falando de bioquímica, tá? Mas é só para entender. Então, eu vou dar um exemplo bem simples assim. Os carboidratos, eles são diferentes entre si, mas a composição deles é bem parecida. Já quando a gente fala de gordura, existem milhões de estruturas diferentes, formatos diferentes, funções químicas diferentes, e aí a estrutura deles difere muito de um para o outro. Então, isso torna um pouco mais complicado a nomenclatura, isso que torna mais difícil falar sobre gorduras. Só para vocês terem uma ideia, então, por exemplo, existem classificações de gorduras que são chamadas triacilgliceróis, ou pode ser ceras, ou fosfolípides, ou glicerofosfolípides. Então, tudo isso vai diferir do que é composto, do quanto de carbono que vai ter, o quanto de fósforo vai ter, e isso é o que vai transformar uma diferente da outra, ok? Quais são as funções da gordura? Quem são meus alunos aqui já sabem, né? A gente sempre falava da gordura. Alguém quer arriscar aí para que serve a gordura? E não vale falar que é só para ficar acumulada na barriga, porque não é isso. Para que serve os lipídios? Quem sabe já anota aí, tem bastante, Ana. Vamos resolver isso então. Vamos resolver, mas a gente vai entender. Será que eles são vilões ou mocinhos? Vamos descobrir aí. Escrevam aí nos comentários para que vocês acham que servem as gorduras. Enquanto isso, eu vou dando boa noite aqui. Tô vendo a Amélia, tô vendo a Renata. Que bom ter vocês aqui. Muito bom. A Renata tá aqui também no Insta. Clara, tudo bem, Clarinha? E é isso aí, ó. Então vamos lá. Para que serve as gorduras, os lipídios?
Primeiro, para dar energia, tá? Ele não é a nossa fonte principal de energia, a nossa fonte principal vai vir dos carboidratos, mas eles são uma fonte importante de energia. Segunda questão importante, eles fazem parte da estrutura das membrana das células. E é sempre engraçado quando eu falo a membrana celular, todo mundo acha que é o celular de falar, não, é das células que nós temos no nosso corpo. Então precisa ter lipídio para fazer parte das nossas células, da membrana, da paredezinha da nossa célula. É fundamental ter a gordura para isso, tá? Além disso, ele serve como isolante térmico. Então, ter gordura significa que vai manter a temperatura. E aí, um exemplo que eu gosto de dar, bem clássico, é... Imagina assim, sabe aquelas atletas de ginástica olímpica que elas são super magrinhas ali e quando elas terminam o exercício elas já vão logo colocando o casaco? Geralmente porque elas têm um percentual de gordura muito baixo e elas acabam não conseguindo segurar muito bem a temperatura do corpo. Então, a gordura é importante para esse motivo também, tá? Até existe aquela coisa, né, que pessoas com mais peso, mais obesas, com mais camada de gordura, costumam sentir menos frio, né? Então, isso realmente é verdade. E a gordura serve também como proteção mecânica. Então, caso você sofra um acidente, tenha uma batida, a gordura te ajuda a impedir com que você tenha maiores atritos. Então, ela é super importante, tá? Gordura não é bobagem, gente. Gordura é super importante para o organismo. O problema é essa gordura aqui que a gente acumula na barriga, mas a gente chega lá. Você é calorenta, Carminha? Você acha que é o excesso de gordura aí ou é só ser calorenta mesmo? Porque tem pessoas que são magrinhas e são calorentas também, né? E os nossos neurônios, as células do cérebro, precisam sempre ter gordura, tá? Então, nós não podemos cair nessa besteira de falar, eu não vou comer gordura. Não, nós precisamos de gordura. E eu vou contar uma história para vocês que vocês vão entender da onde surgiu todo esse mito com a gordura e tem prejudicado muito a nossa saúde, tá? E aí a gente vai chegar numa conclusão bem bacana aqui. Então, eu vou começar falando, tem alguns nomes bem estranhos aqui. Tudo começou mais ou menos em 1930 e alguma coisa, tá? Teve dois pesquisadores, um que se chamava Nikolai e o outro que se chamava Ilya. Eram dois homens e eles resolveram pesquisar se a gordura realmente entupia vasos e artérias. E aí eles tiveram a brilhante ideia de usar coelhos para fazer esse estudo. Então eles pegaram coelhinhos, colocaram gordura nessa dieta do coelhinho e observaram o que aconteceu. E obviamente que os coelhos tiveram entupimento dos vasos e das artérias e tiveram problemas cardiovasculares. Mas note uma coisa importante, o coelho ele é o quê? Ele é herbívoro, ele não come gordura, ele come planta. Então você mudar algo da natureza não faz sentido. Caiu duro, né, Solange? Exatamente, adoro seu bom humor, viu? É isso mesmo, e aí o resultado não foi positivo. Mas o que aconteceu? Eles quiseram comprovar que essa teoria estava certa. E aí continuaram insistindo nessa questão do coelho. Então, assim, a gente vê que com o passar dos anos, algumas coisas foram acontecendo. Depois, em 48, olha, eu tô falando 1948, teve um outro estudioso que ele chama Ansel Keys. Ele fez um estudo com 22 países e ele tentou correlacionar assim, se quem comia gordura tinha mais ou menos problemas cardiovasculares, né? Infarto, derrame, essas coisas. E aí esse estudioso, ele ao invés dele usar o resultado dos 22 países, ele pegou 6 países apenas e fez uma curva crescente. E aí ele correlacionou, por exemplo, no Japão, onde as pessoas comiam menos gordura, tinha menos problemas cardiovasculares. Nos Estados Unidos, onde comia mais, tinham muito mais. Mas aí se tornou um estudo tendencioso, porque quando você olha o resultado dos 22 países, você vê que não existe essa correlação positiva. Ele simplesmente observou e pegou o resultado que era mais conveniente. Não é estranho isso? Mas infelizmente a gente vê
que é algo que acontece, né? Algo que acontece nos estudos e a gente precisa entender para poder saber como que isso tudo é direcionado. E aí, então, isso em 48, e aí eu tenho uma observação importante para fazer. Quando são estudos observacionais são aqueles que vai observar o estilo de vida e tentar ver se existe uma relação. Na verdade, a gente pode ver se tem uma associação para qualquer assunto, até uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eu posso tentar ver se pessoas que usam blusa de bolinha têm mais problemas de queda de cabelo. Eu posso achar esse resultado se eu quiser ser tendenciosa. Por isso que na área científica, a forma como acontecem esses estudos é tão importante, precisa ter esse método muito claro, né? Então, eu com a minha colinha aqui, e aí quando a gente olha, então, dizendo que quem come mais gordura tem mais problemas cardiovasculares, quando é esse estudo observacional, você não olha o estilo de vida da pessoa, você só olha um fato isolado. Tá dando para entender? Faz sentido isso que eu tô dizendo? Então é muito importante, quando a gente faz o estudo, a gente precisa ver quais são as outras coisas que existe essa correlação, né? Então, peraí, será que essa pessoa que tem o colesterol alto, será que a alimentação dela também não tá muito ruim? Será que provavelmente é uma pessoa que também come muito açúcar? Será que não é uma pessoa que bebe, que fuma com muita frequência e aí ou uma pessoa sedentária? Então existem outros pontos que precisam ser analisados e avaliados para que chegue a um resultado. E não foi isso que foi feito no decorrer dos anos. Então vamos continuar aqui. Depois, em 61, fizeram um estudo com ratos e colocaram uma gordura para o rato e observaram que o rato tinha o entupimento das artérias. Mas qual era a grande questão? Não disseram qual era a gordura que colocaram no rato, só disseram que era gordura, que gordura não prestava. E aí depois, com o tempo, foram analisar mais a fundo e perceberam que essa gordura era margarina. E aí realmente o rato teve essa reação à margarina. E foi um problema bem importante. Aí em 84 foi onde teve aquele boom dos ovos. Quem lembra disso? Eu era pequena, confesso, mas quem lembra da época dos ovos? Que ovo não presta, ovo é lotado de colesterol, que ovo faz mal. E aí foi uma polêmica muito grande, mas pegaram de novo fatos isolados, que era o colesterol não presta, foi o que foi dito em 84, e aí até hoje a gente luta para mostrar que o ovo não é um problema. Até hoje tem gente que não consegue comer ovo porque acha que vai fazer mal. Aí nesse meio tempo, olha que interessante, em 2004 reuniram os maiores pesquisadores aí da área cardiológica e resolveram fazer consensos e diretrizes. O que é isso? É para dizer qual é mais ou menos a normalidade do colesterol que as pessoas têm que ter. Mas presta atenção que a normalidade é burra, né? A gente precisa pensar no todo e não num número matemático, mas enfim, foi isso que foi feito. Então, em 2004, fizeram o valor de referência e determinaram lá que o valor bom para o colesterol seria 200, aí decidiram quanto seria de HDL, LDL e aquelas coisas todas que a gente já está acostumado. Isso é ruim? Não, mas isso não pode ser um fato isolado, mas até o final a gente fala sobre isso, tá bom? E aí, em 2014... veio a polêmica da manteiga, algumas revistas publicaram a respeito da manteiga, que é agora vilão e de repente mocinho. Olha só como fica a cabeça das pessoas, né? Então, de repente, vem a questão de que não presta, de repente presta. Na verdade, não é que o alimento vai mudando com o passar dos anos, é a forma como a ciência é feita e como a informação é tirada é que é o importante. Muitas vezes a informação é tirada de uma forma ruim e é passada para as pessoas de uma forma negativa, né? Então a imprensa, não tenho nada contra a imprensa, mas muitas vezes pega um fator e traz aquilo como verdade absoluta. Esse alimento é o que vai resolver os seus problemas, quando na verdade não é. É um conjunto de fatores. Tudo bem? Todo mundo comigo até então? Um assunto muito pesado para plena quinta-feira. Ficamos perdidos mesmo, né? Isso é pura verdade, porque a gente não sabe o que seguir. Mas vamos continuando nossa história. Aí olha só que interessante.
Desse médico, esse case aí que eu comentei, ele era um médico bem persuasivo. Então, nas pesquisas dele, ele sempre trazia informações muito fortes, mas ele era tendencioso, ele não queria ver qual era a verdade, ele queria comprovar que a gordura de fato era um problema, independente de qual a fonte da gordura. Teve uma época também, eu só não me lembro o ano, que teve um nutricionista americano, um homem, e ele fez uma pesquisa e ele observou que o consumo de açúcar mexia também com doenças cardiovasculares. Mas aí, como ia contra essa teoria do case, caiu por terra e ficou de lado esse assunto até que hoje se voltou a estudar esse assunto, tá? Aí olha só que interessante, foi feita uma pesquisa com 10 mil pessoas, num jornal britânico foi feita essa pesquisa, e aí eles pegaram dois grupos e fizeram assim, para eles substituírem a gordura saturada, eu já vou explicar o que é isso, e substituíram por gorduras insaturadas, como margarina e óleo de milho. E aí, quais os resultados que eles perceberam? Que realmente quem diminuiu a gordura saturada, que geralmente vai vir de origem animal, eu já digo quais são as fontes, eles perceberam que realmente diminuiu o colesterol no sangue dessas pessoas. Porém, não existe diferença no risco de mortalidade. Então, comer gordura de saturada ou insaturada só diminui o número do colesterol, mas não a mortalidade, que é de fato o que importa. E eles perceberam uma coisa, que ter um colesterol muito baixo não é bom. Também aumenta o risco de mortalidade. Entendeu agora? Olha a confusão na nossa cabeça, né? Porque aí, de certa forma, e agora? Presta, não presta? Gordura presta? Colesterol presta, não presta? O que eu faço com essa informação? Então, vamos lá. Vou fazer uma pausa aqui para explicar quais são as diferenças de gordura e aí eu já termino falando essa conclusão, que é o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo de fato o que a gente confia, o que tem de mais verídico em toda essa história, tá? Então, gordura saturada, como eu falei, geralmente vai vir de origem animal. Então, vai ser a carne, os laticínios, os ovos, o frango, o peixe, por exemplo. Mas a gente também tem no coco, aquela pelinha do frango, a gordurinha da picanha, o coco já falei. E olha que interessante, o leite materno. O leite materno tem bastante gordura saturada. Então, algum tempo atrás, a gente falava gordura saturada é muito ruim para a saúde. Hoje a gente já sabe que não. Porém, equilíbrio. Essa é o grande X da questão. Como tudo na vida, precisa ter o equilíbrio, tá? E quem são as gorduras insaturadas? Elas podem ser divididas em poliinsaturadas ou monoinsaturadas, tá? Então, as gorduras insaturadas vão ser o azeite de oliva, hoje em dia existe óleo de abacate, óleo de linhaça, óleo de gergelim, o próprio óleo de soja, de milho, canola, óleo de semente de abóbora, eu nunca nem experimentei, eu fui pesquisar, na verdade, vou até buscar, se alguém já tiver experimentado, comenta aqui com a gente. O abacate entra nessa questão e castanhas e nozes também, tá? Então, são a parte de insaturada. Então, lembra que qual é a diferença de saturada e insaturada? É quanto de dupla ligação ela vai ter, qual é a composição química, qual é a estrutura dela, é simplesmente isso, e aí a gente vai observar a diferença de um para o outro. Mas, no geral, todos eles, independente da fonte, quais vão ser as funções? Lembra que a gente começou falando? Eles vão servir para o cérebro, vão servir para dar energia, vão servir para dar proteção para o nosso corpo, a temperatura. Então, tudo isso se torna muito importante. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido? Retenção de líquida hoje não, Amélia. Hoje eu vou falar sobre a parte mais de gordura mesmo. Vou ser bem assertiva porque já é um assunto bem intenso. O óleo de abacate tem sido bem estudado e tem se falado muito bem. Tanto do abacate em si, é uma fruta excelente para a gente consumir, e o óleo do abacate também, tá? O próprio óleo do gergelim também tem sido muito bem avaliado, né? Então, lembra que não é um milagroso. O óleo de coco, pode consumir? Pode, mas tudo vai depender da quantidade que você vai consumir, tá? Então,
algumas conclusões bem importantes aqui que a gente precisa fazer e precisa deixar bem claro. Excelente, Solange, se você comer todos os dias abacate, está valendo. Nosso corpo precisa da gordura do abacate. Só que lembrando que tudo que é fonte de gordura, ele vai ter normalmente um pouco de valor calórico um pouquinho maior. Mas tudo bem, desde que a gente programe bem o nosso dia e coma tudo com equilíbrio, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui para eu responder até então. Colesterol baixo também aumenta problema de demência. Verdade, tem estudos científicos a respeito disso. Inclusive, percebe-se que não se deve ter mesmo o colesterol tão abaixo. Então, olha, nem tão alto, nem tão baixo, né? Às vezes, a gente vê lá o valor de 200 e a pessoa tem 230 e, nossa, que horror. Mas e como é que estão as outras frações? Então, isso é importante, eu quis trazer essa informação aqui hoje, porque, de repente, você está passando num médico que pode, de repente, não estar tão bem informado. E é importante a gente conversar com o médico. Eu falo sempre assim, a sua saúde é única e você precisa negociar com quem está cuidando da sua saúde. Claro que tudo com respeito, tudo com moderação, mas é importante que a gente entenda para que a gente não se sinta enganado também, até muitas vezes quando vem reportagens e tudo mais, né? O pessoal tá falando aqui do ovo, o ovo é super importante. Outra coisa que tem uma gordura super legal é a linhaça, né? A linhaça tem o ômega 3, que é tão importante no nosso corpo. E essa relação de ômega 3, ômega 6, ômega 9 é super importante. Eu não vou me apegar muito a isso, porque eu não acredito que seja algo tão intenso assim. É algo muito intenso, na verdade, pra gente comentar hoje, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Se eu não deixei, se eu esquecer, depois vocês colocam qual tipo de gordura que é recomendado. A gente precisa comer de todos os tipos de gordura, para falar a verdade, tá? Tanto as saturadas, como as insaturadas, como as poli, como as mono, todas devem fazer parte da nossa rotina. Se a gente tirar alguma delas, elas vão fazer falta e nosso corpo vai sentir de alguma forma, tá? E isso é bem importante. Então, só recapitulando alguns exemplos que eu dei. O abacate, as castanhas, as nozes, aí você vai usar o seu azeitezinho ali, aí você vai comer o ovo, você vai comer a carne, você já tem um pouquinho de tudo. Isso já é bem importante, tá? Quando a gente não come a pele do frango, não gosta de gordura, usa pouco óleo para cozinhar, por que o danado do colesterol sobe? Essa pergunta é inteligentíssima. Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Primeira coisa é isso que a gente precisa ver. Qual é a fração do colesterol que está aumentada? A Márcia está até comentando que ela tem um bom bem alto, né? O bom dela é 70, que é o que a gente chama de HDL. Então, a grande questão é essa. A gente precisa ver qual é o colesterol que está alto, qual é o que está baixo. Porque aí vai vir na conclusão que eu vou trazer aqui para vocês. O mais perigoso não é nem ter um LDL tão alto, mas ter um HDL muito baixo. Então, é importante ver essa correlação. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, a gente já sabe que o nosso colesterol não aumenta só pelo que você come de colesterol. O que você come de colesterol não aumenta seu colesterol. O que vai aumentar seu colesterol é você mesma, né? Já tem estudos que comprovam que o que come dificilmente aumenta muito o colesterol. É o seu metabolismo endógeno. Então, pode ser que o seu consumo de carboidrato está muito alto, da farinha branca, do açúcar. Tem outros pontos. Que aí, lembra daquele nutricionista que eu comentei que fez um estudo há muitos anos atrás e deixaram de lado? Hoje já se sabe que essa é uma verdade absoluta. Entre manteiga e margarina, sabia que vocês não iam me deixar sem essa pergunta? A manteiga, ela acaba sendo de um processo químico mais limpo. Eu sempre gosto de usar esse termo porque eu não consegui achar outro que expresse melhor. Então, ele acaba tendo menos química, a manteiga. Porém, é aquela pontinha da faca, não é cavucar com a faca mesmo que seja para cozinhar, é só a pontinha da faca. Já a margarina, ela tem a tal da hidrogenação, da gordura hidrogenada, que nós vamos chegar nesse aspecto aí,
e ela realmente acaba sendo mais prejudicial. O que usar no lugar do creme vegetal? Você pode usar então a manteiga, você pode usar o azeite, que acabam sendo opções mais interessantes. Manteiga ghee é uma excelente opção porque ela extrai a gordura e eles extraem a lactose. Então, para pessoas que têm a intolerância à lactose, essa é uma excelente opção, mas também pouquinho, tudo com equilíbrio. Como fazer o HDL subir? Esse é o maior desafio que nós temos. A gente precisa fazer exercícios e o equilíbrio da alimentação que tem que ser revisto, né? Eu sei que esse é um ponto bem complicado e a gente sempre vê que as pessoas parecem que têm essa necessidade, né? Do alimento mágico, daquele eu vou comer uma noz e vai resolver tudo, mas isso na verdade não existe. Então assim, se seu HDL tá baixo, se o LDL tá alto, se o peso tá um pouquinho acima, tem uma gordura acumulada, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, é um sinal de que precisa ser avaliado de uma forma mais profunda. Hoje em dia a gente tem uma medicina que trata a doença e não saúde. E esse é um ponto importante. A gente não tem que tratar a doença. Quando eu estiver morrendo eu vou cuidar. Não é agora, é entender quais são os sinais e sintomas que nosso corpo está demonstrando para que a gente possa de fato fazer mudanças e ter qualidade de vida. Então é assim, é tentar avaliar de uma forma, peraí, o que meu corpo está mostrando? Será que eu estou exagerando nesse aspecto? Será que tem alguma coisa que eu posso estar mudando para de fato ajudar a resolver esse tipo de problemas? E aí eu queria trazer algumas conclusões aqui. Podem ir colocando perguntas que eu vou respondendo, tá? Então, algumas coisas que você precisa ficar atento. Primeira coisa, não se usa mais colesterol bom ou colesterol ruim. Eu ouvi uma coisa que eu achei engraçada e queria dividir com vocês. Colesterol não tem caráter, tá? Então não dá pra dizer se ele é bom ou se é ruim. É uma piadinha só, mas eu não podia perder essa. A grande questão é que hoje já se sabe que o HDL não é bom e o LDL não é ruim. Não é isso. Existem vários tipos de LDL e várias formas de HDL. Então, o conjunto de tudo. Por isso que o profissional que te atende precisa avaliar muito bem. E aí a grande questão é, às vezes eu tenho moléculas grandes de HDL, de LDL, que são grandes, mas eu tenho pouquinhas. Em compensação, eu tenho várias moléculas pequenas, mas em muita quantidade. E aí isso é algo importante para a gente estar sempre avaliando, tá? Então, não olhe isoladamente. Mas se for para eu trazer alguma conclusão não tenha medo das gorduras. Lembra, o que você come não necessariamente vai aumentar ou diminuir o seu colesterol, falando em termos de gorduras, ok? Agora, o seu estilo de vida, sim. Seu estilo de vida, a prática de atividade física e aquilo que você come de forma geral, não só gordura, aí isso faz bastante diferença. Colesterol honesto e desonesto, já pensou? Vamos avaliar ele pelo caráter. Psyllium ajuda a baixar colesterol. Todas as fibras, de certa forma, têm realmente uma relação com o colesterol, sim, né? Então, tanto o psyllium como as fibras das verduras é algo bem interessante da gente sempre ter presente. É verdade, né, Carla? Na sua família, seu filho, aí tem a questão do colesterol. Mas é importante acompanhar. É simplesmente isso. Ter ele muito alto não necessariamente é um problema cardíaco, né? Não necessariamente vai ter um infarto. Às vezes não. É importante que o médico seja capacitado para avaliar se isso é um risco de fato para a pessoa e se precisa tomar ou não mesmo a medicação, tá? Vamos lá, nem todo o colesterol que consome faz aumentar nem baixar o colesterol, essa é a parte estranha, né? Então a gordura, ela não necessariamente vai ter essa influência, o mais importante é o seu corpo. Por isso que a nutrição, que vai muito além de comer um alimento ou outro, é tão importante, porque a gente olha o conjunto de tudo para o seu corpo funcionar de forma geral. Não sei se está fazendo sentido. Outra questão importante não é olhar isoladamente valores altos ou valores baixos. A gente precisa olhar cada fração. E não sei se vocês observaram, mas nesses últimos tempos
os exames têm vindo até com mais, né? Então tem colesterol total, tem HDL, LDL, não HDL, não LDL, triglicérides. E aí a forma do tratamento vai depender também de qual desses que está mais aumentado. Se é triglicérides, é um tipo de alimentação que a gente precisa ter. Quando é o colesterol aumentado, outra. Mas você vai ver que, no geral, a grande questão é que mostra que a nossa balança alimentar não está proporcional, não está bem equilibrada. A gente percebe que hoje nós precisamos ter mais vegetais na nossa rotina. Não é tirar a carne, não é isso. É comer a carne, mas ter os vegetais, né? Ter verduras, ter legumes em todas as refeições. E a gente come mal e mal no almoço e olhe lá, né? Outra questão importante, e aí eu queria até contar uma história que uma vez me chocou. Eu estava num treinamento, era só para profissionais, e aí eu estava falando sobre o uso das estatinas, né? Simvastatina, atorvastatina, esses remédios que a gente tem para diminuir o colesterol. E um médico, ele fez uma explicação que eu achei bem chocante, mas eu gostaria de tentar dividir para que vocês entendam. Então o médico explicou assim, quando você, imagina que você tem um galinheiro e aí você faz a cerca para as galinhas ficarem dentro do galinheiro, certo? A grande questão é que no galinheiro não importa quantas galinhas tem, o que importa é o cercado, certo? Ok. Se for um cercado ruim e tiver uma galinha, ela vai sair de qualquer jeito de lá de dentro. Agora, se eu tiver 30 galinhas, mas um cercado bem fechadinho, elas ficam presas lá dentro. E isso é assustador quando a gente pensa nas estatinas, porque o que acontece? Quando a gente pensa nisso, tomar o remédio não está resolvendo a causa, só está tentando resolver uma possível consequência. Então, está fechando o galinheiro para deixar as galinhas lá dentro, entende? Então, hoje, é até complicado eu falar isso, mas a gente vive num momento de indústria farmacêutica que o maior objetivo é vender medicamentos. É que a gente seja dependente de medicamentos, que a gente precise de medicamento na nossa vida. E não que a gente mude o estilo de vida para não precisar de medicamentos. Estou sendo bem polêmica, mas infelizmente existe um fundo de verdade nisso. Não sei, vocês concordam ou não? Coloquem aí sim ou não para eu saber se estou muito fora da realidade. Mas isso é tudo que eu tenho visto, por tudo que eu tenho estudado. Então, por isso que eu acredito que hoje, qual que é a nossa missão, né? Eu, enquanto profissional, você, enquanto ser humano, é tentar buscar o melhor para a sua saúde, é tentar buscar o melhor para que você de fato melhore mesmo, para não precisar de remédio. O remédio, ele não vai resolver o problema, é como uma dor de cabeça. Você toma um remédio para dor de cabeça, não passa a dor de cabeça, mas não resolveu o problema, só mascarou. Que bom, não tô ficando doida aqui, né? Então, Judite concorda comigo, Rosângela também, Renata, Solange, Mara, que bom. Tati também, não tô tão doida, né? Então, eu acho que às vezes a gente precisa ouvir esse ponto intenso para que a gente de fato faça mudanças e que choque a gente para que a gente faça mudanças mesmo na nossa alimentação. Então, essa história da galinha me chamou bastante atenção e eu achei uma ilustração muito fácil. Não estou dizendo que nós não devemos tomar remédio ou ser contra remédio, não é isso. Remédio veio para ajudar e que bom que existe. Mas será que é tudo isso mesmo que tem acontecido, né? Eu acho que a gente precisa tentar repensar algumas coisas aí. Deixa eu ver, a Carla colocou aqui. Faz 2 anos que o pediatra passou medicamento pro meu filho e não deu até hoje. O importante é acompanhar, Carla, é ir vendo o que está acontecendo, o quanto sobe, o quanto desce, se realmente é esse risco todo, né? Se não sentiu confiança nesse profissional, procure outro. É bem importante. Deixa eu ver, acho que tinha outra pergunta aqui. Cozinhar com coco ou banha? Eu, pessoalmente, acho que se for para ser assertivo, a melhor forma de cozinhar é azeite. Sinceramente mesmo, eu acho que as melhores gorduras para se cozinhar é o azeite.
Ah, mas perde propriedades? Ele só vai perder se for a altas temperaturas, como no forno ou fritura. Mas fritura não vai ser bom de qualquer forma. E aí depois você acrescenta ali nas verduras cruas e tudo mais, que aí vai ter um bom resultado também. Deixa eu ver, a Carminha colocou aqui: de acordo com o meu geriatra, se não tomar medicamento, não mantenho o meu colesterol normal. Tem um médico que ele chama. Pode colocar no YouTube lá depois, Carminha, ele chama Dr. Couto. E ele fala muito que esse aspecto é questionável. Que quando essa fala de, olha, você não vai conseguir controlar sem medicamento, já existem comprovações de que ele é controverso, viu? Na verdade, muitas vezes é a forma fácil de tratar o problema. Não estou dizendo que é o seu caso, talvez realmente seja isso, mas vale a pena conversar um pouquinho, investigar. Não tô falando isso para assustar, tá? Tô só falando assim, será que se, por exemplo, eu perder peso, eu mudar minha alimentação, será que não vou precisar mudar essa medicação? Eu tenho certeza, porque eu já vi acontecer. Eu tenho pacientes que foram assim, né? Conforme mudaram a alimentação, não tinha mais necessidade de medicamentos. Lembra, nem 8 nem 80, a gente tem que chegar aqui num equilíbrio. Deixa eu ver, que eu vi que tinha mais uma pergunta aqui. Solange, aqui todos temos uma nutri maravilhosa. Obrigada, Sol. Que bom, eu fico feliz. Eu quero mesmo trazer informações para que a gente tenha liberdade de comer de tudo, ter uma vida mais saudável. A Ana, eu também tomo medicamento há anos. Quando para o colesterol aumenta. Então, porque não resolveu a causa, né? Só resolveu a consequência. Então, realmente, parar de tomar, ele vai voltar sim. Talvez precisaria investigar se existe algo que de fato faz o seu colesterol aumentar, né? É só cuidar, isso mesmo. A Márcia colocou mais zumba, mais verduras e mais frutas. Isso mesmo. Também concordo. Não comprou? A decisão pela nossa saúde é sempre nossa, né? A gente que decide o que a gente vai fazer. E eu falo assim, não terceirize para o outro. Não diga, ai, foi a nutricionista que eu passei que não era boa ou o médico que não era bom. Não. O responsável pela saúde sua é você. Então, não é ser neurótico, nem ficar no Google ali desesperado, mas é buscar informações de confiança e perguntar, questionar, conversar com o médico. Não está qualificado aquela pessoa que está te atendendo, não está trazendo respostas que você espera, procure outro, tá tudo bem, né? Faz parte da vida, você tem que querer o melhor para sua saúde, com certeza. E aí eu quero trazer, então, o que a gente não deve comer, o que de fato vai fazer esse colesterol ficar muito ruim. E essa é a parte mais importante. A gente precisa evitar gordura trans. Isso talvez eu nem precisaria falar, mas é importante que a gente saiba que gordura trans não deve ser consumida. Onde tem gordura trans? Nas bolachas recheadas, nesses bolos prontos, principalmente aqueles que são de pacotinho, sabe? Nos salgadinhos. Gordura trans não deve ser consumida, tá? Primeiro porque ela forma aquelas placas de ateroma que realmente entope. E aí a gordura trans vem da gordura hidrogenada. Então, tudo que você for ler no rótulo e tá escrito gordura vegetal hidrogenada, não é bom para sua saúde. Entendeu? Então, não adianta necessariamente você... eu paro de tomar o colesterol, mas eu tô lá na bolacha recheada. Não vai ter muito sentido, tá? Frituras não tem jeito, gente. A fritura muda totalmente o ponto de fusão da gordura e se torna algo bem prejudicial para a nossa saúde. E isso tudo vai estar onde? Nos alimentos processados, naquele alimento que é pronto, que vem ali no pacotinho, que é feito pela indústria. Eu sei que a indústria veio com o apelo de ajudar, mas esse tipo de alimento não está ajudando. Pode ver que o valor de colesterol começou a aumentar proporcionalmente a partir do momento que aumentou esse consumo de alimentos industrializados. E esse é o grande X da questão. E uma última dica que eu queria dar é o seguinte: é importante que você coma sim,
tanto produtos de origem animal como vegetal, não sei quem é vegetariano, mas eu não trabalho muito com vegetariano, então quem é vegetariano vai ter que procurar outras divisões aí de como seguir esse conselho. Porém, o mais importante é que você divida essa gordura durante o dia, que tenha um pouco no café da manhã, uma gordura de boa qualidade, que pode ser, por exemplo, as nozes, que tem uma gordura muito boa, ou de repente você vai pôr um iogurte, que como a gente falou, vai ter também essa gordura, ou uma manteiga, né? No almoço você vai comer, por exemplo, a carne ou o peixe, que tem a gordura saturada, mas que vai ser positiva. No jantar você vai comer um ovo, por exemplo. O importante é que você divida em vários horários do seu dia e não em uma única refeição em grande quantidade. Então, por exemplo, você não come nada de gordura o dia todo, aí chega à tarde e vai comer um pacote de salgadinho. Não deu certo. Já perdeu a oportunidade de ficar com a saúde boa, tá? A costelinha de porco, Carminha, é uma carne, não tem problema nenhum. Pode ser consumida as carnes de porco, na verdade, não tem problema nenhum. É só evitar a fritura, que é o grande X da questão. Eliane, obrigada, querida Nutri, sempre aprendo muito com você. Um beijo, minha querida, que bom que você tá aqui e fico feliz por estar trazendo conteúdo para vocês, viu? E eu espero que ajude bastante. Quando o colesterol é genético, esse também é um ponto que tem estado em discussão. Até então se falava, não, é genético, tem que tomar remédio, não tem muito o que fazer. Hoje em dia já se percebe que a grande questão é isso, é observar qual é a mudança que vai acontecendo nesse formato genético e qual é o valor desse colesterol. Então, ter ele em 220, 30 não é algo tão assustador. O importante mesmo é o conjunto e essas proporções também, tá? Batatinha chips cheia de gordura trans, verdade, Solange. Bacon ou omelete? O bacon eu considero como um tempero, né? Não é uma carne nobre, é algo cheio de gordura lá, a gente sabe, mas eu sempre compartilho com vocês alguma receita e eu coloco na sopa, eu coloco um pouquinho de baconzinho. Então eu acho que se não é a regra, não é algo que eu consuma todos os dias, mas que eu vou comer ocasionalmente e vou colocar ali, ele vai dar um sabor muito gostoso. E ao mesmo tempo tem uma gordura que vai fazer com que a gente não queira comer em tanta quantidade. E essa é uma dica muito legal. Alguns tempos atrás, quando começou a falar de gordura, que gordura é ruim, e nas dietas se falava tira tudo de gordura, né? Então tudo light, tudo sem gordura, aquele filé de frango seco que nem desce, precisa de água para descer. E aí o que acontece? A gordura, ela dá sabor, ela dá maciez, e além de tudo isso, ela dá saciedade. Então é importante que a gente coma a gordura, as coisas com a gordura, para que a gente não fique comendo o tempo todo, para que a gente se sinta satisfeito e realmente os processos metabólicos façam o efeito dele da forma correta. Então, para a gente encerrar toda essa nossa conversa, espero que vocês tenham gostado desse papo em plena quinta-feira, pesado, né? Mas a grande questão é, não tenha medo da gordura. O importante é distribuir durante o dia, comer sempre em pouca quantidade e evitar frituras, gordura vegetal hidrogenada e gordura trans. Esse é o grande X da questão. E aí, para fechar mesmo com chave de ouro, pensa no que a natureza te dá pronto. Querendo ou não, a margarina, os óleos vegetais, tudo foi fabricado, não é algo natural. É por isso que o nosso corpo reage, né? Então, ter um alimento que veio da natureza é algo tão importante e tão benéfico, tá? Como eu prometi, eu queria fazer uma live rápida. Olha, já foram 45 minutos, eu falei que eu ia falar em 40, passei aqui 5 minutos. Saudade, Fê, que bom. Espero que você esteja aqui presente e pode trazer informações aqui. A Fernanda é uma excelente Nutri também, né, Fê? Fico feliz que vocês estão aqui. Obrigada pela presença. Quem tiver sugestões de temas, eu quero realmente trazer informações que possa trazer mais esclarecimento. Eu espero ter tirado um pouco desse mito do colesterol e da gordura, que seja algo muito positivo, e fico feliz de vocês estarem aqui em plena quinta-feira. E se preparem que quinta-feira que vem eu estou aqui de novo, tá?
Eu vou procurar na terça trazer algum convidado diferente, alguma dica diferente. E quinta eu tô aqui com um assunto para arrebentar, tá? Eu vi que tem gente que quer que eu fale sobre inchaço, tem gente que pede de intestino, então eu vou deixar salva essa live e aí você escreve lá nos comentários qual é o tema que você gostaria que eu abordasse, que eu quero trazer realmente pra gente trazer mudanças para nossa rotina, tá? E eu quero fazer um desafio com todo carinho, já que você tá aqui comigo, eu vou postar essa live e eu queria que você escrevesse hashtag, sabe que é hashtag, né? Aquele joguinho da velha, hashtag sem medo das gorduras. Combinado, gente? Posso contar com vocês? Então é isso, gente. Um grande beijo, uma ótima quinta-feira. Não tenham medo das gorduras, só controle a quantidade. Só isso. E divide durante o dia e escolhe bem aquilo que você for pôr pra dentro do seu corpo. Dê o melhor pra você, tá? Um grande beijo. Quinta-feira que vem tô de volta aqui. E hashtag sem medo de gordura, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.